Você já reparou como toda pessoa bem-sucedida financeiramente fala a mesma coisa quando perguntam qual é o melhor conselho sobre dinheiro? Eu deveria ter começado mais cedo. Warren Buffett disse isso. Ray Dalio disse isso. Até aquele seu tio que se aposentou bem fala isso no churrasco de família. E aí você pensa, claro, é fácil falar isso agora que eles já são ricos, né? Mas e se eu te contar que existe uma razão matemática brutal por trás dessa frase? Uma razão que a maioria das pessoas simplesmente não enxerga até ser tarde demais. Imagine duas pessoas. A primeira decide começar a investir aos 25 anos. Ela coloca R$ 500 por mês, nada extraordinário, nada absurdo, só R$ 500. Ela faz isso religiosamente durante 10 anos, até os 35. Depois disso, ela não coloca mais nenhum centavo. Só deixa o dinheiro lá, parado, trabalhando sozinho. A segunda pessoa é mais esperta. Ela quer curtir a vida nos 20 anos, viajar, aproveitar. Aí ela decide começar a investir só aos 35 anos. Mas quando começa, ela coloca R$ 500 por mês também. Só que essa pessoa não para aos 35. Ela continua investindo durante 30 anos, até os 65. Ou seja, ela investe o triplo do tempo da primeira pessoa. Pergunta: quem você acha que vai ter mais dinheiro aos 65 anos? A lógica diz que é a segunda pessoa, né? Afinal, ela investiu por 30 anos enquanto a primeira investiu só 10. Mas a matemática não liga para a sua lógica. A matemática tem as próprias regras. Considerando um retorno médio de 10% ao ano, a primeira pessoa que investiu só até os 35 e nunca mais colocou um centavo, vai ter aproximadamente R$ 1.200.000 aos 65 anos. A segunda pessoa, que investiu 3 vezes mais tempo, vai ter por volta de R$ 900.000. Deixa eu repetir isso. A pessoa que investiu menos tempo, menos dinheiro no total, termina com mais patrimônio, R$ 400.000 a mais, só porque começou 10 anos antes. Isso parece mágica, mas não é. É matemática pura. E é aqui que mora o segredo que quase ninguém te explica de verdade. O nome disso é juros compostos, mas o que realmente importa não é só os juros. É o tempo que esses juros têm para trabalhar sobre eles mesmos. É o tempo que o seu dinheiro tem para se multiplicar, não só uma vez, mas dezenas de vezes. Quando você é jovem, você tem o ativo mais valioso que existe para construir riqueza, e você nem percebe que tem esse ativo. Não é dinheiro, não é conhecimento, não é networking, é tempo. Tempo puro. Décadas pela frente, onde o dinheiro pode crescer, encolher, crescer de novo, passar por crises, se recuperar e explodir de valor. Mas tem problema gigante. Quando você tem 20 e poucos anos, R$ 500 parecem muito dinheiro. Parece um sacrifício enorme. Você olha para aquele dinheiro e pensa em tudo que poderia comprar. Uma roupa nova, um fim de semana legal, um jantar bacana. E investir parece, sei lá, entediante, parece coisa de velho, parece algo que você pode fazer depois, quando ganhar mais, quando tiver uma carreira estabelecida, quando sobrar dinheiro. Só que aí você chega aos 35, aos 40 e percebe que o dinheiro nunca sobra, sempre tem conta para pagar, sempre tem algo para comprar, sempre tem uma emergência, e aí você finalmente decide começar a investir. Mas agora, para alcançar o mesmo resultado daquela pessoa que começou aos 25, você vai precisar colocar 2, 3 vezes mais dinheiro todo mês. E muitas vezes você simplesmente não tem esse dinheiro disponível. Vamos destrinchar a matemática por trás disso de um jeito que faça sentido de verdade. Nos primeiros anos, quando você está investindo na casa dos 20 anos, o crescimento do seu patrimônio é invisível. Você coloca 500, o mês que vem você tem 520, você coloca mais 500, no outro mês tem 1.050, os números são pequenos, a evolução é lenta, você não sente aquele impacto, sabe? Mas o que está acontecendo ali embaixo, no silêncio, é que você está construindo uma base. Cada real que você coloca nessa fase inicial é um soldado que vai trabalhar para você pelas próximas 4, 5 décadas. E quanto mais cedo você coloca esse soldado para trabalhar, mais tempo ele tem para se multiplicar. Vamos pegar um exemplo bem concreto. R$ 1.000 investidos aos 25 anos, com retorno de 10% ao ano,
vão virar aproximadamente 45 mil reais quando você tiver 65 anos. Esses mesmos R$ 1.000 investidos aos 35 vão virar 17 mil, a diferença 28 mil reais, tudo isso por causa de 10 anos de diferença. Agora multiplica isso por todos os meses, todos os anos que você deixa passar. A diferença não é pequena, é brutal. É a diferença entre se aposentar confortável ou ter que continuar trabalhando porque não tem escolha. E aqui entra uma verdade que ninguém quer ouvir. A maior parte das pessoas não é pobre por falta de oportunidade. É por falta de paciência. É por querer resultado imediato num jogo que é desenhado para ser longo. Quando você tem 25 anos e coloca R$ 500 no investimento, você não vê aquilo virando 5 mil no mês seguinte. Você vê 500 virando 520. E isso é desmotivador para a maioria. Então a pessoa desiste, ela tira o dinheiro, ela gasta com outra coisa. Ela pensa, não está valendo a pena, vou aproveitar agora. E 10 anos depois ela olha para trás e pensa, caramba, se eu tivesse continuado, mas não tem volta. Aqueles 10 anos se foram, e com eles a janela de oportunidade. Tem gente que fala, mas eu não tenho R$ 500 para investir agora. Beleza, começa com 200, começa com 100, começa com 50. O valor não é o ponto principal aqui. O ponto é começar, é criar o hábito. É plantar a semente o mais cedo possível, porque uma árvore pequena plantada hoje vai ser uma árvore gigante daqui 20 anos. Mas uma árvore que você só planta daqui 10 anos nunca vai alcançar o tamanho da primeira. Vamos olhar para outra camada dessa história. Por que os ricos de verdade falam tanto sobre começar cedo? Porque eles sabem de um segredo que parece óbvio quando você para pensar, mas que a maioria ignora. Riqueza não é sobre ganhar muito, é sobre multiplicar o que você tem por muito tempo. Você pode ganhar R$ 5.000 por mês, a vida inteira, e terminar mais rico do que alguém que ganha 20 mil. Se você souber usar o tempo a seu favor. Como? Simples. Se você guarda 10% do que ganha e investe desde cedo, você vai acumular uma base que cresce sozinha. A pessoa que ganha 20 mil, mas só começa a investir tarde, mesmo guardando mais em valores absolutos, não vai ter o mesmo tempo de multiplicação. É tipo plantar uma horta. Se você planta hoje, daqui 3 meses você está colhendo. Se você só pensa em plantar daqui 1 ano, você vai ter que esperar mais 1 ano e 3 meses para a primeira colheita. Mas enquanto isso, quem plantou cedo já está na segunda, terceira safra. A diferença só aumenta. Agora, tem um lado psicológico brutal nisso tudo, que quase ninguém fala. Quando você é jovem, a ideia de ter 60, 65 anos parece distante demais. Parece ficção. Você não consegue se imaginar naquela idade. Então você não consegue sentir urgência nenhuma. R$ 500 hoje parecem reais. R$ 500 investidos para daqui 40 anos parecem abstratos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esses 40 anos vão passar de qualquer jeito. Você vai chegar lá e quando chegar, você vai estar numa de 2 situações. Ou você vai agradecer o seu eu de 25 anos por ter tido a disciplina de começar, ou você vai se arrepender amargamente de não ter feito nada. E o arrependimento financeiro é um dos piores que existe, porque você consegue calcular exatamente o quanto você perdeu. Você consegue ver no papel, na calculadora, o quanto você deixou de ter por pura procrastinação. Não é um talvez, é um valor concreto. E isso dói. Tem outro detalhe importante que a galera esquece. Começar cedo não é só sobre ter mais dinheiro lá na frente. É sobre ter opções no meio do caminho. Se você começa a investir aos 25 e aos 40, você já tem um patrimônio razoável. Você pode fazer escolhas que outras pessoas não podem. Você pode sair de um emprego que você odeia sem entrar em pânico. Você pode tirar 1 ano sabático para estudar algo novo. Você pode ajudar a família numa emergência sem quebrar. Você pode aproveitar uma oportunidade de negócio que aparece. Isso não é luxo, é liberdade. E liberdade tem preço. Preço é disciplina no começo. Vamos falar de um caso real agora. Tem um cara chamado Ronald Read. Ele morreu em 2014 com 92 anos. Ele foi faxineiro
e frentista a vida inteira, ganhava salário mínimo, ninguém imaginava que ele tinha dinheiro. Ele dirigia um carro velho, usava roupa simples, vivia numa casa modesta. Quando ele morreu, descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares. Isso mesmo, 8 milhões. Como? Ele começou a investir cedo, comprava ações de boas empresas, nunca vendia, reinvestia os dividendos e deixava o tempo fazer o trabalho. Ele não era gênio, não tinha MBA, não tinha informação privilegiada, ele tinha tempo e paciência. Enquanto isso, tem médico, advogado, executivo, ganhando 10, 20, 30 vezes mais que o Ronald Head e que vive no vermelho. Porque eles ganham muito, mas gastam tudo. Eles vivem num ciclo de impressionar os outros, de manter um padrão, de consumir e, no fim, não sobra nada. A diferença não estava no quanto eles ganhavam, estava em quando começaram a se preocupar com isso. E o Ronald começou cedo, mas tem uma armadilha perigosa nessa história toda de comece cedo. Tem gente que ouve isso e pensa, então se eu já tenho 35, já era, não adianta mais. Não funciona assim. O melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora, hoje. Não amanhã, não mês que vem. Não ano que vem, quando você ganhar aquele aumento. Hoje. Porque mesmo que você não tenha começado aos 25, se você começar hoje aos 35, você ainda tem 30 anos pela frente até a aposentadoria. 30 anos é muito tempo. É tempo suficiente para construir algo sólido. Não vai ser a mesma coisa de quem começou aos 25, claro, mas vai ser infinitamente melhor do que não fazer nada. A real é que as pessoas subestimam quanto 10 anos, 20 anos, 30 anos fazem diferença. Porque no dia a dia, você não sente, você acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, vive sua vida e parece que nada mudou. Um dia é igual ao outro. Mas aí você olha para trás, 5 anos depois, 10 anos depois e pensa, nossa, como o tempo passou rápido. E se você não plantou nada nesse tempo, você simplesmente envelheceu sem construir nada. A matemática dos juros compostos é implacável. Ela não tem pena. Ela não dá segunda chance. Ou você usa a favor, ou ela trabalha contra você. E sabe qual é a pior parte? Ela tá trabalhando contra a maioria das pessoas, porque a maioria tá do outro lado. A maioria tá pagando juros, não recebendo, cartão de crédito, financiamento, empréstimo, são os mesmos juros compostos, só que sugando dinheiro ao invés de multiplicar. Então, quando alguém fala para você começar cedo, não é só um conselho bonito, não é frase de efeito. É a diferença matemática entre duas vidas completamente diferentes. É a diferença entre trabalhar até os 70, porque você precisa, ou parar de trabalhar aos 50, porque você pode. Deixa eu te dar uma visão clara do que acontece quando você começa cedo versus tarde. Se você investe R$1.000 por mês dos 25 aos 65 anos, com um retorno de 10% ao ano, você vai ter aproximadamente R$6.300.000. Se você faz a mesma coisa, mas começa aos 35, você termina com R$2.300.000. 4 milhões de diferença. 10 anos custaram 4 milhões de reais. Cada ano que você esperou custou R$400 mil de patrimônio futuro. Agora pensa comigo, será que aquele carro novo que você financiou aos 28 anos, que te custou 3 anos de prestações pesadas, será que ele valeu R$400 mil do seu futuro? Será que aquela viagem internacional que você parcelou no cartão valeu isso? Não estou dizendo para você não viver, estou dizendo para você entender o preço real das suas escolhas. E aqui está o ponto mais importante de todos. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, você precisa começar a investir. Agora, seus pais podem até falar, mas você vai achar que é papo de velho. Seus amigos não vão falar, porque eles também não estão fazendo. A sociedade não vai falar, porque a sociedade quer que você consuma, que você gaste, que você gere lucro para as empresas. Você está sozinho nessa decisão, e é uma decisão que você tem que tomar agora, sabendo que os resultados só vão aparecer daqui a muitos anos. É um ato de fé no seu futuro. É você cuidando de uma versão sua que ainda não existe, mas que vai existir e que vai te agradecer ou te amaldiçoar dependendo do que você fizer hoje. Então, respondendo à pergunta do título, por que os ricos dizem comece cedo? Porque eles viveram um tempo suficiente para ver a diferença.
Eles viram o poder do tempo, eles viram amigos que começaram junto com eles e que hoje estão em situações completamente diferentes. Eles viram a curva exponencial acontecer de verdade. Não é teoria para eles, é experiência. E quando você está lá aos 60, 65 anos olhando para trás, você não vai lembrar daquele jantar caro que você teve aos 27. Você não vai lembrar daquela roupa de marca que você comprou aos 30. Mas você vai lembrar, com orgulho ou com arrependimento, se você teve a sabedoria de plantar as sementes certas quando ainda tinha tempo. O tempo é democrático. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Mas o uso do tempo é completamente desigual. E a desigualdade de riqueza que vemos no mundo não é só sobre quem ganha mais. É sobre quem usou o tempo com sabedoria. É sobre quem plantou cedo, regou com disciplina e esperou a colheita. Me conta nos comentários, você já começou a investir? Se sim, com que idade? Se não, o que está te impedindo? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like porque isso mostra que o conteúdo está sendo útil.